Bom, gente, eu acho que vamos ir começando, mas a gente vai começar, como sempre, revisando a matéria da semana passada, então as pessoas, espero que mais pessoas cheguem, e daí a gente vai vendo. Gente, a matéria da semana passada realmente, assim, é uma coisa que é muito difícil de achar um resumo bonitinho, que nem eu tava tentando fazer pra vocês, achar os resuminhos bonitinhos, mapas mentais. Então eu peguei, assim, as principais imagens pra discutir com vocês um pouquinho, pra ver se vocês lembram. A gente falou uma questão de demografia, né, uma questão populacional, em que esse foi o nosso principal gráfico, que é de número de indivíduos versus tempo. E aí a gente viu que a gente tem uma curva J, que é do potencial biótico. Então, potencial é aquilo que poderia acontecer, porém, existe uma resistência do meio, que vai transformar essa curva J na nossa curva S, que é a curva de crescimento real. E o que é essa resistência do meio? São as relações de competição, por exemplo, são relações desarmônicas, é a falta de alimento, é a quantidade de luminosidade que muitas vezes não é apropriada. Enfim, tudo isso faz com que o tamanho real da população oscile perto do tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Eu lembro que eu falei também para vocês que isso daqui lembra muito aquele gráfico nosso que comparava presa com predador. Então, quando aumenta muito as presas, começa a aumentar os predadores. E daí, como começa a aumentar os predadores, cai as presas. Enfim, lembram desse gráfico? Aí a gente tem também as nossas pirâmides populacionais, né, que para os animais funcionam da mesma forma. E a gente tem um outro gráfico muito importante, que é o gráfico que fala para nós sobre cuidado parental. Então, ele vai falar sobre aqui no eixo Y a gente tem o número de indivíduos que sobrevivem, e no eixo X a gente tem a porcentagem de expectativa máxima de vida. E daí a gente tem três tipos principais. O tipo 1, que é o tipo dos primatas, logo também o nosso tipo, que é quando as ninhadas são pequenas e tem muito cuidado parental. Então, eles têm uma longevidade relativamente grande. E daí nós temos o tipo 2, que é intermediário, que a maioria das aves está incluída nesse. E o tipo 3, em que as ninhadas geralmente são maiores, por exemplo, as tartarugas, só que não tem praticamente nenhum cuidado parental. Então, morre-se muito na idade jovem. Daí, enfim, poucos chegam até idades mais avançadas. Porém, uma das principais coisas que a gente viu ontem, uma coisa que o vestibular adora, foi a sucessão ecológica. Lembrando que nós temos dois tipos de sucessão ecológica. A nossa sucessão primária é o que acontece em ambientes que nunca tiveram uma população vegetal lá antes. Então, por exemplo, numa rocha. E a gente vai ter três estágios. A ecese, que são os indivíduos pioneiros, por exemplo, musgos, gramíneas. Nós temos os ceras, que são os intermediários, então já vão ser plantas mais arbustívoras, e a comunidade clímax, que seriam, no caso aqui, por exemplo, uma floresta propriamente dita. Gente, cuidado, tá? A comunidade clímax não precisa necessariamente ser uma floresta. A gente vai ver que existem diversos tipos de biomas. Então, a gente costuma falar de floresta porque fica mais claro para vocês que é um ambiente estável, com uma biodiversidade muito maior do que quando começou. E na nossa sucessão secundária, a gente vai ter os mesmos passos, só que é num espaço que já teve vida vegetal antes. Geralmente, a sucessão primária é associada com rochas nuas expostas, explosões vulcânicas, não sei se é isso, mas liberação de lava que vai resfriar, derretimento de geleiras, enfim. E a secundária está associada com queimadas, que é algo que a gente vai ver hoje bastante, e mais numa próxima aula de problemas ambientais. E também com pragas, alagamentos, enfim. Alguma dúvida, gente? Ficou de boas a aula passada? Eu sei que ela tinha uns conteúdinhos puxados. Júlia, desculpa usar o microfone, mas é que eu tô sem conseguir digitar. Você poderia resumir mais, assim, tipo, isso é essa sucessão primária, a outra é aquela? Eu me perdi. Tá, então. As duas são iguais, tá? Elas vão ter a ecese, que são as pioneiras. Olha aqui, a gente tem umas gramíneas, né? Essa é a nossa ecese. E aqui também, nossa ecese, as gramíneas e os líquens. E o musgo, geralmente. Daí nós vamos ter as séries,
que são as intermediárias, que daí a gente começa a ter seres arbustívoros, por exemplo. E daí a gente tem a nossa comunidade clímax, que é a gente tem maior biodiversidade, a gente tem plantas de maior porte, por exemplo. A gente costuma falar das florestas porque é o mais tranquilo de ver. Nota que o solo também se desenvolve, ó, aqui o perfil do solo aumenta, e as raízes começam a ser mais profundas. Enfim, é a forma mais estável daquele ambiente. Tanto que a fotossíntese praticamente se iguala à respiração, né? Por isso que falei que a Amazônia não era pulmão do mundo, e alguém fez uma piadinha de que eu tava dizendo que era pra queimar a Amazônia. Mas, ó, eu vou começar a matéria de hoje, qualquer coisa, tu me chama depois e a gente conversa um pouquinho melhor, pode ser? Gente, hoje nós vamos falar sobre biomas. E para começar os biomas, a gente vai ver os biomas no nível mundo. Então aqui nós temos um mapa mundi, e a gente consegue ver que os nossos biomas são a tundra, que é mais próximo do polo, a taiga, a floresta temperada, que é essa verdinha aqui, a nossa floresta tropical, daí a gente já começa a ver para o Brasil, os nossos campos, as savanas e os desertos. Vamos começar pela tundra. Ela se encontra no Círculo Polar Ártico, e aqui a gente tem algumas imagens. Nem sempre eu consegui achar as melhores imagens, gente, tá? Mas essas aqui ficaram muito fofinhas. A tundra é um espaço extremamente frio. Notem que não tem no hemisfério sul, tá? Só o que acontece? A tundra ela tem poucos meses de vida animal, por exemplo. É no verão que os animais vêm. Então, geralmente, eles são animais migratórios ou animais que hibernam. Costumam ter uma pelagem grossa, ter uma camada grossa de gordura, né? Porque a gordura é um ótimo isolante térmico. E o solo, ele fica congelado durante o inverno. E no verão, derrete essa camada congelada e mostra um solo que ó, é potencialmente fértil, só que o subsolo está sempre congelado, que é o que a gente chama de permafrost. Gente, tundra é permafrost, assim, vocês vão ver essa palavra no vestibular, vocês vão lá, tundra, ok, ótimo. A vegetação, ela geralmente é de pequeno porte e ela tem um ciclo de vida curto, por causa que as épocas de verão são bem curtas, né? E olha, gente, as situações não são nem um pouco favoráveis, né? Então, a gente tem uma maior presença de briófitas, que são os musgos, alguns líquens e algumas gramíneas de vez em quando. Descendo mais um pouco, a gente chega na nossa taiga, ou então floresta de coníferas. E é o melhor nome porque literalmente fala o que está acontecendo, né, gente? Na nossa taiga, a gente tem várias gimnospermas, aqueles que a gente chama genericamente de pinos, né? Os pinheiros. Também não tem um correspondente no hemisfério sul e é um clima bem mais ameno. A gente encontra alguns ursos, alguns alces. Tem a presença de esquilos também. Enfim. Você vai perguntar algo, Maria? Tá. A gente tem também, descendo mais um pouco agora, a floresta caducifólia. E daí vem um daqueles termos que eu tenho que explicar para vocês, caso vocês já não conheçam. Caducifólia quer dizer que as folhas caem numa época. Então, é aquelas folhas que no outono elas vão ficar dessa coloração mais amarelada, mais alaranjada, e vão cair. A gente também chama ela de floresta temperada. Tentem lembrar da geografia das zonas, né, climáticas do nosso planeta. Próximo do Equador, a gente tem um clima equatorial, intertropical ou tropical, subtropical e polar. Então, agora a gente está nas nossas florestas temperadas. A principal característica delas é que elas têm as 4 estações bem definidas. E a fauna também inclui veados, esquilos, nada muito específico. Aí nós temos a nossa floresta tropical latifoliada, estamos entre os trópicos, que tem chuvas regulares e abundantes, então um espaço extremamente úmido.
ela tem estratificação. O que que acontece? A gente vai ter vários níveis. Então, a gente vai ter desde arbustos até árvores pequenas, médias e grandes. Então, elas vão formar tipo tetos, que a gente chama de dossel. Aqui dá para notar um pouco, assim, essa estratificação. E essa estratificação, ela acaba criando microclimas. Porque, por exemplo, não chega toda a luz no solo, por causa do dossel, né? Então, as árvores maiores, elas tapam boa parte dessa entrada de luz. Por isso que muitas vezes as pessoas vão para florestas e ficam impressionadas como é escuro e como é frio lá no meio. Normal. Tem grande biodiversidade, é uma das maiores biodiversidades do planeta. E, voltando para umas 2 aulas atrás, a gente tem uma grande presença de epífitas. Vocês lembram o que eram as epífitas? São aquelas plantas que funcionam como hospedeiras, né? Como inquilinas. Elas se fixam em uma outra planta, só que elas não são parasitas. Elas não sugam nada, elas só usam essa posição mais alta para ter mais luz do sol, por exemplo. As nossas savanas. Daqui eu trouxe imagens das savanas da África, tá? Gente, um detalhe sobre as imagens é que mesmo dentro de um mesmo bioma, existem variações dependendo do lugar onde tu tá. E a gente consegue ver isso muito bem em geografia por causa dos climogramas, né? Muitas vezes vão variar detalhes. Então, por exemplo, uma savana, o que seria o correspondente de uma savana no Brasil, não é assim, né? Mas o exemplo mais clássico que a gente tem é a savana africana, que é o que está representado aqui. Mas o que vocês têm que ter em mente é que as savanas têm a flora principalmente herbácea, com alguma vegetação espaçada. Vejam que tem poucas árvores, elas estão meio separadas. E temos herbívoros e carnívoros de grande porte. O correspondente brasileiro seria o que a gente chama de cerrado, mas a gente vai falar melhor sobre ele depois. Isso. Nós temos também os campos ou pradarias, que eu não consegui achar, por incrível que pareça, um mapa que eu botasse só onde é que são os campos e pradarias, mas é onde a gente tem aqui de amarelo. E também, gente, o que a gente chama de campos na Ásia é muito diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. Mas, ainda assim, eles mantêm uma relação. Por exemplo, a gente só tem um estrato aqui. Ao contrário da floresta tropical, em que a gente era estratificada, né? Aqui a gente só tem herbáceas e alguns arbustos esparsos. Geralmente, as maiores diferenças vão ser da fauna e da flora, mas não das condições climáticas que acontecem ali. Gente, ninguém me perguntou, mas eu lembrei que é importante a gente revisar também. Eu já falei para vocês o que é bioma, né? Só que eu falei na nossa primeira aula. Então, vamos tentar relembrar que os biomas são tipos específicos de ecossistemas, né? Os nossos ecossistemas, eles unem as comunidades com os fatores abióticos, então todos os fatores bióticos e abióticos. E existem tipos específicos que têm características específicas, como pluviosidade, temperatura, tipo de vegetação mais comum, animais mais comuns de se encontrar lá, e daí a gente acaba classificando. E finalmente nós temos os nossos desertos. Os desertos têm uma característica peculiar, que vocês vão ver melhor em geografia, mas eles estão principalmente concentrados nessas regiões dos 30 graus norte e 30 graus sul. E, gente, a determinação de biomas, tá? Ela tem muito a ver com incidência solar, então tem a ver com a inclinação do nosso eixo, do planeta Terra, tem a ver com a circulação atmosférica, então com os ventos, tem a ver com a maritimidade, continentalidade, tem a ver com muita, muita coisa que vocês vão estudar melhor em geografia. Eu tô aqui só para contar para vocês mais ou menos o que a gente da biologia estuda melhor. Os desertos, como vocês já sabem, são um clima árido, né? Então eles têm uma grande amplitude térmica diária, os dias são muito quentes e as noites são muito frias. E eles têm o que a gente chama de vegetação xeromorfa, ou xerófita. Essa vegetação, ela é adaptada a esses climas áridos. Quais são essas adaptações? A mais clássica
é a questão dos espinhos. Então, ó, o cactus, ele não tem folhas, né? Por quê? Porque as folhas, elas têm os estômatos. E os estômatos são uma organela que vocês vão estudar em botânica, que vai ser a próxima matéria de vocês, mas eu vou explicar mais ou menos. Eles são organelas que funcionam tipo buraquinhos. Elas trocam gás e também água com o meio. O que que acontece? Os estômatos, eles abrem e fecham. Só que para uma planta que vive num ambiente árido, num ambiente muito seco, ela não pode se dar ao luxo, digamos isso entre aspas, de perder água. Então, é melhor ela não ter folhas, porque daí ela não vai ter tantos estômatos. Outra adaptação é o parênquima aquífero, que é por isso, por exemplo, que essas plantas elas são meio inchadinhas, sabe? A gente vê, é um tecido especializado para guardar água, parênquima aquífero. E é muito visível nas suculentas, que elas são fofinhas, né? E se tu quebrar uma folhinha delas, tu vai ver que elas estão cheias de água. Algumas também têm adaptações nos próprios estômatos, então elas não perdem as folhas, mas elas têm um sistema para abrir e fechar os estômatos mais rápido. Enfim, se perguntar para vocês adaptações para clima árido, tentem pensar se faz sentido. Por exemplo, ela perde as folhas, isso faz sentido? Faz, porque ela vai perder menos água. E daí nós vamos para o principal, que seriam os biomas do Brasil. Aqui a gente tem o nosso mapa. E, gente, eu não sei se vocês lembram quando eu falei de biomas, mas eu também falei uma outra palavrinha, o ecótono, que é a transição entre dois biomas. Então não é assim, ok, aqui temos a caatinga, e daí tem uma cerca aqui no meio, e aqui a gente tem o cerrado. Não, os biomas, eles não têm um fim, assim, preciso, uma linha que demarca. Eles se encontram e formam os ecótonos, que são esses espaços de transição. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem a mata de cocais, que é um ecótono. Mas os nossos principais biomas são o bioma da Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, Cerrado e Caatinga. Floresta Amazônica. Gente, a floresta amazônica, lembrando, é o maior bioma brasileiro, mas ela não é apenas brasileira, tá? A gente compartilha a Amazônia com a Bolívia, com o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela, as Guianas e o Suriname. O que a gente tem dentro do Brasil é o que a gente chama da Amazônia Legal. O clima da floresta amazônica é equatorial, e a gente pensa, nossa, é o espaço com maior biodiversidade do mundo. Não apenas de animais, mas também de vegetais. Então o solo deve ser muito rico, né? E essa é a maior pegadinha do vestibular. Porque não, gente? O solo da Amazônia, ele é profundo, mas ele é extremamente pobre em nutrientes. O que acontece é que, como tem uma variedade muito grande de animais e de vegetais, a gente tem muito que a gente chama de serrapilheira, que são aqueles, por exemplo, restos mortais, ou então folhas que caíram, e matéria orgânica que vai se acumulando em cima do solo. Por isso que as raízes dos vegetais da Amazônia são superficiais. Porque tem abundância de água, né? No clima equatorial, tem chuvas constantes, então elas não precisam ter as raízes até lá embaixo para pegar água. E os nutrientes elas vão conseguir com matéria orgânica morta que cai, que a gente chama de serrapilheira. Novamente lembrando que a floresta amazônica ela é estratificada, então ela tem o seu dossel, que é aquele teto. Tem árvores que chegam a 40 metros, é absurdo, assim. E daí as árvores maiores, elas têm uma adaptação que vocês também vão estudar em botânica, que é a raiz tabular. A raiz tabular, ela serve para sustentação. Porque, gente, o que acontece, né? Se uma árvore é muito grande, o centro de gravidade dela fica deslocado. E daí fica muito mais fácil de ela tombar, né? Daí as raízes tabulares, elas ficam segurando essa árvore. Sim, gente. Populações originárias. Então, a floresta amazônica é um espaço que, como a gente sabe, está sofrendo muito, né? E eu gostaria que vocês tivessem alguma atenção quando vocês forem estudar biomas para a floresta amazônica,
por causa das queimadas que a gente teve esse ano, né? Lembrando, a floresta amazônica não tem queimadas naturais, pode ter sido um acidente ou uma questão criminosa, mas isso não é algo espontâneo que acontece na floresta amazônica. Acontece sim em alguns biomas, mas não foi o caso. E a gente tem um desmatamento muito grande da floresta amazônica por questões principalmente de mineração, o que também contamina muito o solo e a água, porque a gente sabe que para fazer a mineração de ouro, por exemplo, eles usam mercúrio. Então tem várias questões. Eu, inclusive, deixei uma tabela para vocês com os principais problemas que cada ambiente, cada bioma está sofrendo hoje em dia. Importante falar da floresta amazônica também, que a gente divide ela em regiões. A gente tem a nossa região de mata de terra firme, que é uma região que nunca vai ser alagada. Ela é mais alta. Ao contrário da mata de várzea, que ó, quando a gente tem a nossa cheia, por exemplo, esse aqui seria o Rio Amazonas, e gente, além de ser uma floresta de proporções gigantescas em praticamente tudo, né, inclusive de biodiversidade, é também uma das maiores bacias hidrográficas que a gente tem no mundo. É uma riqueza absurda. A gente tem a Mata da Várzea, que quando os rios enchem, ela transborda e inunda, então às vezes ela está inundada. E a Mata de Igapó, que é uma mata que está sempre, sempre, sempre inundada. Então também ela tem... Existem plantas que têm adaptações específicas para esse espaço. Por exemplo, a Vitória régia. Ou então, nesse caso da árvore, talvez ela tenha raízes pneumatóforas, que são raízes que permitem respirar. Elas saem da água e permitem respirar. A gente vai ver isso melhor no mangue. Acho que sobre... É isso daqui. Aí nós temos a Mata Atlântica. Gente, a Mata Atlântica é um hotspot da biologia. Calma, eu sei que na geografia a gente também tem os hotspots, que é aquela questão do círculo de fogo, dos vulcões e tal. Não é isso. Hotspot significa que é um espaço que tem uma diversidade endêmica, então animais e plantas que só acontecem naquele espaço, que estão ameaçadas de extinção, e o próprio ambiente em si também está ameaçado. Por que a Mata Atlântica é um hotspot? Notem a localização dela no nosso mapa. E lembrem que a nossa urbanização ela é principalmente litorânea. E isso, desde o começo, né? Os primeiros, os colonizadores, eles chegaram e eles se instalaram primeiro no litoral só, né? Aquela questão das feitorias, por causa que não parecia interessante explorar. E mesmo depois que eles começaram a colonizar efetivamente, as cidades ficavam aqui no litoral, plantavam açúcar um pouquinho mais para cá, mas a vida acontecia no litoral. E até hoje, né, a gente tem os nossos principais polos industriais no litoral. E olha só, gente, tem duas cores, tá? A cor mais escura era como era antes a Mata Atlântica, tá? E essa corzinha mais clara, esse verde mais claro, é o que sobrou da Mata Atlântica. A gente já desmatou aproximadamente 70% da Mata Atlântica, gente. E é um espaço riquíssimo, assim, é uma floresta riquíssima, é uma floresta tropical, com uma diversidade muito grande. E a gente consegue ver, por exemplo, o mico-leão dourado, ele estava em risco de extinção até pouco tempo, né? Tem o principal problema dela, então, é essa questão da urbanização. Mais uma vez, a gente tem um solo raso e pouco fértil, mas por causa da serrapilheira, que é essa questão da matéria orgânica morta, é um espaço rico. Aí a gente tem o cerrado, que daí a gente vem para a questão das queimadas naturais. Gente, olhem onde é que está o cerrado. E essa é a nossa savana brasileira. Esse é outro hotspot, só que agora por um motivo diferente. Principalmente por causa de questões de agropecuária. Notem que o solo é muito ácido, então por isso às vezes vocês vão ver questões falando sobre o cerrado e falando sobre calagem. Porque a calagem é algo que a gente faz para corrigir o pH do solo, né? Então a gente coloca cal, que vai formar hidróxido de cálcio, que é básico, e vai compensar essa acidez do solo.
A acidez do solo, ela afeta também, ela é ruim para a agricultura porque ela afeta a absorção de nutrientes, ela dificulta a absorção de nutrientes. E também ele é rico em alumínio. Vocês não precisam saber disso, mas vocês precisam saber que por causa disso, as árvores têm troncos retorcidos. Então, prestem atenção, às vezes vão ter imagens ou às vezes vão fazer menção a isso. E naturalmente essas árvores têm o tronco retorcido. No Cerrado nós temos dois climas, duas estações, que é um verão chuvoso e um inverno seco. E é no inverno seco que acontecem essas queimadas naturais. Por causa dessas queimadas, a vegetação toda tem especializações. Por exemplo, vocês vão ver também assim em botânica, existe uma camada no tronco que a gente chama de suber, que é uma camada de células mortas que protege. É daquilo que a gente faz a rolha do vinho, por exemplo. E o suber, ele é tecido morto e ele tem vários bolsões de ar, então ele funciona como se fosse um isopor. As árvores do cerrado têm uma quantidade muito maior de suber. Sim, isso. Exatamente, é uma casca. Tem uma quantidade muito maior de suber. Então, elas têm uma... Porque elas precisam de um isolamento térmico maior por causa dessas queimadas. A gente tem também algumas sementes que se adaptaram tão bem a esse espaço que elas precisam da queimada para conseguir germinar. Então, elas têm um tegumento muito espesso e vocês sabem, né, que para germinar precisa entrar em contato com água. E daí, então, precisa dessa queimada para danificar esse tegumento para que a semente possa entrar em contato com a água. A gente diz que existem bolsões de sementes que ficam enterrados, daí quando o fogo passa, elas conseguem germinar. Nós temos também a nossa caatinga, que é uma palavra que vem de uma língua indígena e significa mata branca. Por quê? Porque muitas da vegetação... Claro, meu bem. Ficou alguma dúvida sobre o cerrado? Eu vi que você caiu uma hora, né? Tranquilo. Então, eu estava falando que a caatinga, né, em algumas linguagens indígenas, significa mata branca. Por que mata branca? Vejam que o cerrado aqui no Nordeste, né, é um espaço que tem muita seca. E então muitas das árvores também, muita da vegetação também é xerófita. E uma das adaptações possíveis é perder as folhas. Então, em muitos espaços ficam só os troncos embranquecidos e a areia. Então, eles chamaram de mata branca. A caatinga ela acontece num clima semiárido. Lembrem que a gente não tem deserto propriamente dito no Brasil, tá? A gente não tem clima árido. A gente tem clima semiárido, que a diferença eu acho que é um pouquinho mais de pluviosidade e uma temperatura talvez um pouco mais amena. Só que, gente, essa população ainda sofre muito, porque geralmente em regiões áridas e semiáridas, tu tem povoamento só perto dos rios, né? Por exemplo, a gente tem o São Francisco lá. Só que no Brasil não acontece isso. A gente tem um povoamento em todos esses espaços, tanto que existem os planos e já estão sendo feitos, né? Para desviar a água de São Francisco. E daí nós temos alguns problemas, tá, gente? Esse espaço aqui, eu não sei se vocês já viram na questão da história, que o São Francisco ele também é chamado de Caminho dos Bois, algo do gênero. Porque na época da colonização, era muito comum trazer o gado para cá. Então, porque precisava interiorizar, né? Não podia competir com a produção de açúcar. Era algo complementar. Então, esse espaço sofreu muito com a questão do gado, mas sofre até hoje com a questão da agricultura. Porque o que acontece? Está havendo, sempre houve, uma irrigação artificial meio exacerbada e que acaba resultando na salinização daqueles espaços. O que acontece? A água, vocês sabem, né, que a água que a gente usa, ela tem vários sais, vários minerais nela.
Daí, quando tu irriga, tu coloca mais sais, mais minerais naquela terra, porque a água vai evaporar, né? E os sais vão ficar lá. E isso vai deteriorando aquela terra. Alguns espaços já estão irremediavelmente ah, deteriorados, pelo menos numa questão de futuro próximo, né? E novamente a vegetação xerófita é aquilo que eu já falei para vocês, né? Questão do parênquima aquífero, os espinhos. Vamos continuar. Sim, sem contar que quase mataram São Francisco. Essa questão da transposição do São Francisco, ela é bem discutida. Tem alguns cientistas que são a favor, alguns que são contra. Não existe um consenso. O fato é que está sendo feito. Aí nós temos o Pantanal, que é o que a gente chama de uma planície alagável. Só que notem que apesar de ela alagar quase que praticamente inteira, ela também tem período de seca. Então, novamente, a gente tem essas duas estações. O que acontece? A gente também tem um banco de sementes aqui, então essas sementes elas ficam enterradas, porque se elas não ficassem enterradas, a água simplesmente levaria essas sementes e elas não conseguiriam germinar, né? Aqui no Pantanal a gente também tem uma questão muito forte com a agropecuária e, assim como na Amazônia, eu acabei esquecendo de falar, a gente tem um problema com as hidroelétricas, porque a construção de hidroelétricas, a construção de barragens, além de todos os problemas que já estão envolvidos nisso, né, deslocar a população, no Pantanal é especialmente perigoso essa questão, por causa que as barragens às vezes acabam alterando essa dinâmica de alagamento natural que o espaço tem. E daí gera um desequilíbrio. O clima é tropical e eu acho que é isso. E daí nós chegamos aqui no sul, com o nosso Pampa, ou os Campos do Sul, que a gente chama. É um clima subtropical. Lembrem da mata de araucária, que é bem característica, né? Lembrem que os campos são principalmente herbáceos, com algumas árvores ou arbustos espalhados, e para nós, aqui no sul, a principal árvore é a araucária. E o principal problema que a gente tem no sul é a questão da desertificação, que é feito por causa de um manejo errado do solo durante a agricultura e a agropecuária. Também sofremos bastante com queimadas, gente. Qualquer lugar que tenha agropecuária vai sofrer com queimada. Lembrem disso. E só para terminar, essa aula é muito curta, gente. Parece que eu comecei a falar faz 2 minutos. A gente tem os nossos mangues. O mangue não é classificado propriamente como um bioma, mas ele é uma região de extrema importância. Tanto que a gente chama ele de berçário, porque muitos animais marinhos acabam recorrendo, e não apenas marinhos também, muitos animais no geral, acabam recorrendo aos manguezais para terem os filhotes e para os filhotes se desenvolverem. Uma questão pontual que eu consigo falar para vocês é o camarão. O camarão, ele sai das águas agitadas do mar e vai para o mangue, para ter os filhotinhos dele. Por isso que tem uma questão de proibir a pesca do camarão em manguezais, porque daí tu pega eles muito novinhos e tu não deixa eles reproduzirem. Então tu vai cortando não tem como se manter aquela população. É um ecossistema estuarino. O que é isso? Ele fica no estuário, então quando os rios desembocam no mar, por exemplo, ou nos oceanos. Então ele tem uma água salobra, né? Que é uma água com um teor de sal alto. E para isso a vegetação tem que ter uma adaptação e ser halófita, então são vegetações que suportam quantidades altas de sal. E aqui estão as nossas raízes pneumatóferas, que eu falei para vocês, que são essas raízes que funcionam captando oxigênio, então elas são quase como pulmões, por isso essa questão do pneumo. Pneumo vem de pneumático, que vem de ar, enfim, a gente associa isso. E tá praticamente na hora da próxima aula de vocês, né? Então, eu acho que isso foi uma passada assim por cima, mais ou menos, do que a gente tem sobre os biomas.
Eu vou deixar para vocês algumas tabelinhas com mais algumas informações naquela pastinha do Drive que a gente tem do aprofundando e complementando. Mas se vocês conseguirem lembrar disso, gente, vocês estão muito bem. Tentem, quando vocês forem pensar em biomas, pensar em lugares reais, peguem um mapa, peguem imagens dos espaços, porque isso facilita muito. E vou liberar vocês para a próxima aula, gente. Boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar e perguntar, eu tô aqui. Merece, gente. Um prazer dar aula para vocês. Boa semana para vocês também.